Fala galerinha do oitavo, tranquilo aí? Estamos aí na semana 5 do PET 2. Esse é o vídeo de explicação aí da semana 5, tudo bem? Que começa na página 86, tudo bem? Eu sou o professor Rafael, professor de Geografia do nosso canal GeoFácil. E venho convidar vocês a fazer parte da nossa comunidade geográfica. Sinta-se orgulhoso em fazer parte dessa comunidade, né? Cuide dela como se fosse sua e ajude nossa comunidade a crescer. Indique nossos vídeos aí para os seus colegas, para os seus primos, para todo mundo que estiver estudando, né? Até pessoal do ensino médio mesmo que vai fazer Enem, vestibular, nós temos vídeos voltados para esse perfil de pessoas também, tá? Então pede todo mundo aí que você conhece para se inscrever e ajude nosso canal aí a decolar, tudo bem? Hoje estaremos falando de um assunto fundamental para os dias de hoje. Revolução Industrial. Tem muita gente que acha chato, né? Revolução Industrial. E aí eu vou falar para você o seguinte, me diz o seguinte, você gosta de energia elétrica? Você gosta de ar-condicionado, você gosta de piscina aquecida, você gosta de sauna, você gosta de videogame, você prefere aí o Xbox ou o PlayStation, né? Você gosta de celular, né? iPhone, né? Xiaomi, ou Xiaomi, sei lá, né? Cada um fala de uma maneira diferente. Qual tipo de brinquedo que você gosta? Os tipos de roupa? Quais as melhores marcas de tênis que você acha mais fera? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Somente devido à Revolução Industrial é que nós temos essa qualidade de vida que nós temos hoje, todas essas tecnologias que nós conhecemos. E se hoje você está me assistindo aí pelo seu computador, pelo seu celular, está utilizando a internet aí, isso tudo começou devido à Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial é um marco histórico na evolução humana, é um marco histórico, tá? A gente tem que pensar o seguinte, o ser humano, o homem, mas as mulheres, está presente aí no planeta Terra. Alguns cientistas falam de 100 mil anos, outros falam de 200, outros falam de 300 mil anos. Então, vamos pela média. Se o ser humano está presente há 200 mil anos no planeta Terra, ele viveu 199 mil anos ali, e 199 mil anos com pouquíssima tecnologia, tá? Somente de 200 e poucos anos para cá é que nós começamos a esse nível de desenvolvimento. E tudo parece tão acelerado. Mas junto com a Revolução Industrial, galera, não veio só a parte boa, vem a parte ruim também, tá? Depois que nós começamos aí com essa Revolução Industrial, nós já arrebentamos aproximadamente 60% do nosso planeta, dos recursos naturais do solo, das árvores, qualidade do ar, contaminando a água, enfim, criando lixões, né? Uma série de degradações, a quantidade de árvores cortadas devido ao crescimento populacional e à evolução das tecnologias é gigantesca. Então, assim, se você não gostava até então de entender um pouco sobre a Revolução Industrial, eu te aconselho a entender um pouquinho aí, tá? Porque é graças a ela que nós temos tudo que você mais gosta, tudo bem? Até mesmo aquele chocolate, aquele açaí que você vai ali e compra, né? Se o motoboy vem aí entregar a pizza na sua casa, tudo isso está relacionado de alguma maneira com a Revolução Industrial e a modernização. No caso aqui falando a modernização do campo, mas vamos lá. Um dos eventos responsáveis pela intensificação da ação humana sobre os espaços naturais foi desenvolvido da atividade industrial. Desde o início da Revolução Industrial do século XVIII, quando a gente fala século XVIII é quando? De 1701 a 1800, tudo bem? Até os dias atuais, o ser humano presenciou uma grande evolução, isso é fato, né? Pois saiu do estágio de produção artesanal em direção a um período marcado com a intensa produção de máquinas cada vez mais modernas e muitas delas nem mesmo precisam da operação humana. Então o que está falando nesse texto aqui para você poder entender melhor? Eu vou te falar o antes da Revolução Industrial e o depois. A vida antes da Revolução Industrial ela funcionava da seguinte maneira. As roupas
camiseta, vou dar um exemplo de camiseta para você entender, fácil, né? Camiseta. A pessoa que produzia a camiseta, ela não conseguia produzir mais do que 10 camisetas por mês, tá? 10 peças de roupas por mês. Aí você vai falar assim, professor, mas só 10 por mês? Se ela fizesse 2 por dia, dava 60 peças. Só porque antigamente não funcionava desse jeito. Para começar, antigamente não tinha internet para você tirar um molde de roupa. Antigamente não tinha essas máquinas de costura elétrica, né, para você estar costurando roupas. Antigamente não tinha uma certa quantidade de coisas. Se você queria criar uma camiseta, uma peça de roupa, a primeira coisa que você tinha que fazer era produzir o algodão ou produzir a ovelha para poder tirar dela a lã. Depois que a ovelha crescia, chegava no ponto ali de cortar a lã dela, você cortava, tinha que lavar a lã dela. Depois de lavada você ia às vezes tentar tingir essa lã. Depois que você tingia a lã, você ia transformar a lã em fio. Depois você ia trançar, tecer esse fio para transformar o fio em tecido para depois você poder fazer a camiseta. Então, antes da Revolução Industrial, as famílias eram responsáveis por todo esse processo artesanal da criação, da produção das roupas. Isso, a roupa é só um exemplo. Então, ficava muito complicado, difícil, demorado e caro. Era bem mais caro do que hoje em dia uma peça de roupa, para você poder ter ideia. Pelo trabalho e o tempo que levava até que você conseguia ter a peça pronta. Então, se você ia querer uma camiseta, uma blusa, uma roupa, né, em determinado momento, você tinha que encomendar muito antes, né, já deixar pago aquilo ali e tal, né, para a pessoa poder fazer. De repente, quando chega a Revolução Industrial, eles fragmentam todo esse processo. Professor, eu não entendi. O que é fragmentar? Fragmentar é dividir todo esse processo. Então, se antigamente tinha que criar ali, a família criava a ovelha desde pequenininha, crescia, quando estava com a lã bem grande, cortava, fazia todo esse processo que eu já expliquei, né? Até fazer a roupa. Agora um tipo de pessoa vai criar as ovelhas, o outro vai cortar a lã, o outro vai transformar a lã em fio, o outro. Então cada um cuida de um processo diferente. Isso aí agiliza todo esse processo. E aí vem outra situação. Com a Revolução Industrial, a criação de máquinas, inicialmente a vapor, depois elas vêm a energia elétrica, né? Essas máquinas que as pessoas antes produziam 10 camisetas por dia, de repente, de um pulo, de uma hora para outra, começa a se produzir aí 100, 1000, 10.000 camisetas em um dia. Tudo bem? E aí, com esse maquinário produzindo tanto, precisa-se de muito mais mão de obra. Então aquela quantidade de ovelhas que se produzia antes, né, tem que fragmentar. Uma pessoa vai cuidar só das ovelhas, mas em vez de criar 10 ovelhas, começa a ter que criar 500, porque precisa fornecer essa matéria-prima para a indústria, entendeu? Nós estamos falando aí de roupas, mas isso poderia ser de sapatos, isso poderia ser de alimentos, poderia ser artigos automobilísticos, poderiam ser carros, né, tudo enquanto há. Então é só para você ter uma ideia de como funcionava antes e como que se torna depois, tudo bem? Em busca incessante por lucro, a produção cada vez maior estimulou também a especialização cada vez maior do trabalhador em empresas em que possa localizar nas mais diferentes partes do mundo. Então, quer dizer, o trabalhador que antigamente não precisava saber fazer muita coisa, de repente, quanto mais o tempo passa e mais vai chegando nos dias atuais, essa pessoa ele tem que ser multifuncional. Ele tem que saber fazer várias coisas no mesmo tempo, ele tem que ser um bom vendedor, tem que saber tratar, lidar bem com pessoas, mas também tem que conhecer de internet. Então, assim, ele tem que ir se aperfeiçoando cada vez mais. A participação de cada país na escala produtiva global define sua posição na DIT, né, que é a Divisão Internacional do Trabalho. Os países centrais fornecem ao mercado consumidor a escala produtiva dos produtos industrializados. Enquanto isso, os países da economia periférica recebem matéria-prima ou produtos semi-manufaturados. Então, para você entender, cada país tem o seu papel nessa escala aí. Quando eu falo que a Revolução Industrial foi lá no século XVIII, que a gente leu ali atrás,
né? A Revolução Industrial, século XVIII, foi na Inglaterra. Foi em alguns países desenvolvidos por ali. Primeiro foi na Inglaterra, depois em outros próximos ali. A nossa Revolução Industrial aqui no Brasil, ela só vai começar a acontecer em 1930. Mais de 100 anos depois, quase 150 anos depois de ter começado a Revolução lá na Inglaterra. Então cada país teve o seu momento e a sua revolução. Alguns países teve a revolução bem mais rápido e se desenvolveu mais rápido esse país. Está em uma melhor condição hoje em dia. Nós, aqui no Brasil, estamos aí um pouco defasados, mas ainda existem muitos países bem mais atrasados que a gente. Como somos um país de terceiro mundo, um país que é capitalista, porém, país capitalista em desenvolvimento, né? Nós não temos acesso às grandes tecnologias. Nós temos fábricas, nós temos indústrias, tá? Mas a indústria de tecnologia mesmo, só os países de primeiro mundo que tem, tá? Só para você poder entender um pouquinho. Então, os países de terceiro mundo, né, os países da América do Sul, o continente africano, são grandes produtores de matéria-prima. Na verdade, quando se produz muita matéria-prima, se degrada muito o meio ambiente devido a você retirar essa matéria-prima do meio ambiente. Lembrando que a matéria-prima ela é finita, tá? Um dia ela vai acabar. Ela não se renova. Poucas coisas no meio ambiente se renovam, tudo bem? Continuando. Rapidinho aqui agora, tá? O processo de modernização da agricultura tem sido responsável por intensas mudanças na produção e na organização do espaço geográfico, o que tem provocado novos arranjos de espaços sociais, bem como mudanças nas relações de trabalho e na própria paisagem do meio rural. Com o desenvolvimento de novas tecnologias e, consequentemente, a modernização das atividades agropecuárias, a agricultura passou a depender menos das condições naturais e as relações sociais também foram afetadas, pois a dinâmica produzida a partir da modernização do campo modificou o uso do território e dos modos de divisão do trabalho. Galera, eu vou contar uma coisa para vocês que eu particularmente acho muito massa, acho muito legal. Você já assistiu Os Vingadores? Você já assistiu ali Guerra Infinita? Tem um personagem ali, aí você pode estar se falando assim, caraca, esse professor, ele tá meio doido agora, né? Ele tá falando ali de Revolução Industrial e já tá falando ali de Guerra Infinita agora, né? Mas tem tudo a ver, tá? Tem um personagem ali que eu acho que vocês conhecem bem, que é o Thanos, né? O que o Thanos queria? Pensa comigo. Thanos, ele queria eliminar a metade da população do universo, porque a população estava crescendo rápido demais e essa população não estava dando o devido valor que ela tinha à natureza. Mas o que tem a ver tudo isso? Antes da Revolução Industrial, nós tivemos na verdade, na época ele era um padre, tá? Ele chamava Thomas Matos, tá? Thomas Matos. E ele era um cara influente naquele período ali, no começo, pouco antes da Revolução Industrial, e ele falava o seguinte: a população está crescendo a uma determinada velocidade, está crescendo tão rápido que os alimentos vão começar a faltar daqui a uns dias, né? Vai começar a faltar. Só que o que Thomas Matos não previa é que logo pouco tempo depois disso chegou a Revolução Industrial, e depois da Revolução Industrial, onde se criou esses maquinários, as indústrias, veio a Revolução Verde. A Revolução Verde aqui no Brasil, ela acontece por volta de 1950, 1960, mas em outros países ela acontece bem antes. Tá? E essa Revolução Verde, o que era? É a chegada da tecnologia no campo. Antigamente ia se plantar uma roça, se plantava como? Com enxadão, fazendo buraco, com a enxada, né? Era tudo manual, até a colheita era manual. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem um trator para preparar o solo, tem a plantadeira, tem a colhedeira. Se antes, naquele mesmo espaço ali, você produzia 150 sacos de milho, agora você produz 10 mil sacos de milho devido às novas tecnologias. E aí se descobriu mais um fator importante. O que é? Que achava-se que as pessoas passavam fome no mundo devido à falta de alimentos. E hoje a gente sabe que não tem nada a ver com isso.
Tá? Você sabe por que não é? Hoje, a quantidade de alimentos que nós produzimos no planeta Terra daria para alimentar o planeta Terra quase 4 vezes. Quase 4 vezes. E mesmo com essa quantidade gigantesca de alimento, qual é a quantidade de pessoas que nesse momento não estão morrendo de fome? E quando eu falo morrendo de fome, não é o fato de apenas passar fome, mas é o fato de deixar de viver mesmo, tá? Quantas pessoas? Então a gente viu que a questão não é o quanto se produz, mas a relação do capitalismo com esse arranjo social, né? A classe social que as pessoas vivem, a quantidade a questão financeira de cada pessoa e a condição dela para matar sua fome, para adquirir as coisas que ela necessita para sobreviver. Então, que processo muito diferente, muito dinâmico, né? Por isso que eu falo, a Revolução Industrial é algo muito legal da gente entender, é algo que todos precisam entender para saber o que aconteceu e o que está acontecendo. Finalizando o nosso texto, embora os avanços tecnológicos, como a utilização de sementes selecionadas, insumos, defensivos agrícolas, tenham proporcionado o aumento da produção agrícola, o problema da fome permanece em diversas partes do mundo, acometendo populações de forma bastante severa. A África, por exemplo, é uma grande produtora e exportadora de produtos agrícolas. No entanto, não consegue manter seus habitantes afastados do flagelo da falta dos alimentos. Então é justamente o que eu falei para vocês. Se produz muito, mas quem é que tem acesso? Né? Qual que é a quantidade de alimentos que é desperdiçado? Qual que é a quantidade de alimento que se transforma em lixo pelo mau uso? Qual é a quantidade de alimento que você aí na sua casa todos os dias não joga fora, que sobra do almoço, que sobra do lanche, que sobra da janta, aquelas panelas que às vezes ficam guardadas ali no fogão ou na geladeira, naquele resto de comida que vai ficando velho e você não joga fora. Todos os dias acaba que joga um pouquinho de coisa fora, não é verdade? Então, se você gostou dessa explicação, se você gostou dessa aula, se você passou a ter um pouquinho mais de interesse, se você aprendeu algo, galera, não perca tempo, se inscreve aí no nosso canal agora, tá? Eu tento sempre transmitir conhecimento da forma mais fácil possível, porque esses textos, muitas vezes, ele vem escrito de uma maneira muito difícil, tá? E aí eu venho trazendo isso de uma forma mais simples, mais fácil, bem mais tranquila para você. Se inscreve aí, aguardo você. Valeu, seja muito bem-vindo no nosso canal.